Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. Francamente, com Tainan Franco. Sejam bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 10 AM. Tainan Franco na área até a 1 da tarde, ao vivo e a cores, sem cores no caso, para você que está em casa com o vidinho colado no computador, no radinho a pilha, no radinho com cabo USB também, porque a modernidade chega para todos. Lembrando que esse vídeo estará amanhã, a partir das 9 da manhã, no YouTube, que a gente mudou um pouquinho o horário aí de postagens de vídeo, né? Para todo mundo receber a notificação. Então amanhã, a partir de 9 horas da manhã, esse vídeo vai estar online lá no YouTube, Tainan Franco, combinado? Gente, o tema de hoje é um tema voltado para política e voltado para as mulheres. Eu estou aqui com as meninas da Rede 50-50, a Lívia, que já é de casa, e a Tuane, que está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas ao programa. Obrigado por vir aqui. Recebi aqui em primeira mão uma prévia do dossiê A Mulher e a Cidade de Jundiaí, edição Poder Legislativo. Esse documento é baseado em documentos da ONU, é isso? Não, esse documento a gente surgiu nos espelhando num projeto da ONU Mulheres que chama Cidade 50-50, lá em 2016, né, Lívia? Isso, que foi na eleição municipal, assim que deu o resultado do primeiro turno, a gente tinha o resultado do Poder Legislativo Municipal e nenhuma vereadora foi eleita. Então a gente achou isso muito preocupante e a gente precisava urgentemente fazer alguma coisa. Como acontece com as mulheres, né, na esfera política, né? Exato, e como a gente observou, né, tabulamos aí no dossiê, vai estar pronto para todo mundo ver daqui a pouco. Depois de 5 legislaturas seguidas tendo presença de mulheres, em 2016, né, a gente viu que 2017 ia começar sem nenhuma. Então a gente falou, nossa, isso é muito preocupante, até porque se a gente pensar que no meio do século passado, lá na legislatura, em 1950, 60, não ter mulher significaria uma coisa, sabe? Mas aí em 2017, você não ter esse tipo de representatividade na Câmara, a gente achou bem grave. São várias coisas. O Brasil ocupa um ranking, um lugar horrível no ranking, né, de mulheres na política. A gente vai falar hoje da atuação legislativa de mulheres aqui na esfera municipal, mas é um dado preocupante enquanto Brasil, né? A participação das mulheres é muito pequena. Antes da gente entrar no dossiê, tem outras questões também. Quando a gente fala de política, a gente sempre vai para um viés partidário e tal. E a política ela não é só um viés partidário, ela é a participação da população, né, no governo aí de um país na esfera municipal, estadual e federal. A gente nota, no princípio de tudo, um despreparo, que era o que a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Não há investimento em preparar pessoas, quiçá mulheres, para ocupar cargos de gestão. Comentem, dissertem sobre. Exato. Tem esse despreparo, inclusive isso deveria acontecer dentro dos partidos ao longo dos anos de forma contínua. E não vem acontecendo, a gente não vê, não fica sabendo, a gente conversa com pessoas e também sabe que isso não acontece. E pensando nisso, a gente resolveu fazer uma formação específica para mulheres, para política. Quem gosta, quem se interessa, para qualquer mulher. Acabei de me inscrever, inclusive, preenchi o formulário que está na página do Face, né? Sim. Rede 50-50. Porque uma questão que vem bastante pra gente sempre, em relação a isso, formação no nosso caso específico, né, que a gente luta, mulheres. Então e a questão das cotas, né? Cotas para mulheres nos partidos, destinar um fundo específico, né, uma verba específica para essas campanhas, como que isso é organizado, né, dentro dos partidos, enfim, do sistema, candidaturas laranjas. Então, esses temas a gente acha muito importantes, mas a gente pensa sempre com muito cuidado, assim, né? Porque a formação, a capacitação de toda e qualquer pessoa que vai atuar na esfera pública é fundamental, porque existe
o conhecimento que se tem que ter para lidar com gestão pública, né? Para lidar com política. A esfera pública demanda um conhecimento específico. E as pessoas específico. não entendem, né? A gente vê um conhecimento muito raso sobre os direitos constitucionais, a administração pública. As pessoas, no geral, elas têm um conhecimento muito raso e, às vezes, um conhecimento até equivocado, né, sobre as legislaturas, enfim, da onde vem o dinheiro, como vem o dinheiro. Então, é muito recorrente a gente olhar aqueles posts, tira o dinheiro do carnaval e coloca dentro de um hospital, e a gente sabe, quem entende um pouquinho mais sabe que não é assim que funciona, né? O que cada poder pode fazer, o que não pode fazer, os limites de cada poder, que é muito importante. As pessoas não conseguem separar os três poderes. Exatamente. E ultimamente, vamos combinar que está um pouquinho mais complicado, está muita confusão. bololô ali, né? Tá complicado. Mas as pessoas, elas não têm acesso à informação. E quando acessam a informação é por redes sociais. E aí tem um viés partidário, né, que contamina essa esfera política, esse viés partidário. E também tem muita informação errada na internet, né? A gente vive a era da fake news de verdade, né, Tainá? Até para o nosso próprio dossiê, qual que foi da onde que ele surgiu, na verdade, e tem tudo a ver com essa questão que você colocou do acesso à informação. Ano passado, quando a gente teve a ideia de fazer o dossiê, a gente se deparou com o seguinte quadro da própria gestão pública aqui municipal. Não sei onde estão os dados. Cadê os dados sobre mulher? Cadê os dados com recortes, por exemplo, como gênero, raça, classe, ou qualquer outro marca que a gente chama, né, de marcador social de diferença, né? Onde estão os dados? Onde acessar esses dados, né? Porque isso é até uma coisa que a gente chama de transparência ativa por parte da gestão pública, né? E a gente se deparou com esse quadro de muita dificuldade de acessar informações claras, objetivas e sistematizadas, né? Que a população possa entrar e ver. Que o leigo consiga enxergar aquilo, né? A gente sempre pauta muito isso, né? Isso é muito importante. Porque, assim, eu quero falar, a gente tem muito essa questão, né? Eu acho que Jundiaí é uma cidade segura. Não, mas o meu bairro é muito violento. Mas eu acho que Itupeva é mais violenta. Então, assim, mas na prática as pessoas não sabem. E às vezes a própria gestão pública, não sei se está sabendo também, né? Então a gente começou um diálogo que está sendo muito bom, legal, né? Com a prefeitura aqui de Jundiaí. Nós estamos dialogando com eles para... a prefeitura lançou um observatório, né? No começo desse ano, muito legal, a iniciativa do Jones, né? Alô, Jones. Obrigada, Jones. Obrigada. E uma iniciativa muito legal dessa própria gestão. E dentro disso, ainda assim, quando a gente foi olhar os indicadores que estão na plataforma, não tinha muitos dados, não tem ainda muitos dados sobre gênero, mulher, né? Vamos falar assim. E isso é muito preocupante, né? Porque informação, como você falou, é importante não só para a população saber o que está acontecendo e se politizar, mas é fundamental também para a gestão pública direcionar políticas públicas, né? Mas também a gente vive numa cidade onde as legislaturas, ao longo do tempo, ela nunca foi muito diferente do que uma hegemonia branca, cis. Exatamente. A gente não tem... isso nunca foi relevante porque sempre foi muito esse grupo no poder. Lembrando, mais uma vez, a gente não está falando de partido, a gente está falando de uma... da política brasileira. Assim, a política brasileira é então, muito assim. agora que esses recortes começam a acontecer, até porque, assim, a ocupação está sendo feita. Movimentos das últimas décadas, luta por direitos, por representatividade, igualdade, né? Ocupando lugares. A gente volta no segundo bloco para dissertar sobre esse assunto. Vou chamar uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta aqui com as meninas da Rede 5050 de Jundiaí. Vamos só. Francamente, com Tainá Franco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Eu vou ler só um trechinho aqui, que tem um documento que chama Mulheres no Parlamento, revisão anual, feito pela União Interparlamentar. O documento é uma lista de 93 países que apresentam o ranking dos países com mais mulheres em seus parlamentos. Ou seja, no topo da lista estão os países com mais mulheres dentro da gestão. E no fim da lista, os que têm menos. Então vamos falar aqui que é uma lista de 193 países e nós brasileiros estamos lá sorrindo
na posição 155, que eu não sei nem falar esse 155ª, muito bem, aprendi a falar porque eu passei dessa 4ª série aí na minha vida, gente. Mas é muito chocante esse dado, né? É muito chocante essa posição que o Brasil ocupa. E esse dossiê que você traz essa prévia aqui, ele é um reflexo desse número, né? Exato, é um reflexo dessa questão, acho que a nível, a gente dá um pouco um panorama, pincela algumas coisas a nível mundial também, né, pra gente entender, assim, como que o Brasil se situa, e no nosso caso, lançar luzes sobre Jundiaí, a nossa cidade, porque é um panorama geral, né, e faz parte da nossa história e da nossa cultura política, né. O Brasil, ele muito recentemente tem conseguido garantir alguns direitos para alguns grupos minoritários que a gente fala, né? E as mulheres entram nisso que a gente chama de minorias, né? Vamos dizer assim, social e política. Eu acho engraçadíssimo e até irônico chamar mulher de minoria quando no Brasil tem mais mulheres do que homens. Exatamente. Chamar negros de minoria quando os negros são, né? E quando a gente fala minoria, a gente tem que lembrar, gente, que não é porque é um grupo pequenininho, é um grupo com menos direito, com menos acesso. Exatamente, né? Isso é muito importante. Quando fala minoria, não é porque tem pouquinha gente, não. Não é demograficamente. Exatamente, essa palavra é linda, obrigada. Mas é uma confusão muito grande, a galera não entende, não, mas porque tem muito esse debate, né? Ah, não, vocês querem mais direitos. Tipo, não é exatamente. Não, a gente quer o acesso ao direito que já existe, né? Exato. Porque ter direito é uma coisa, ter acesso a esse direito tem uma distância, um abismo enorme para sair do nível que a gente fala, o nível formal do direito, né? E ser efetivo, prático, né? Porque essas populações, né, as mulheres, ela como a questão da violência, né, contra a mulher. A gente sofre uma violência que é específica, né? Ela é específica mesmo, direcionada ao fato daquele indivíduo ser uma mulher. Então a gente precisa entender isso e lutar para que essa, né, a grande pauta da Rede 50-50, né? Por isso que a gente é 50-50, porque a gente pauta muito a questão da igualdade. Né? A igualdade de gênero, ela não é uma realidade, apesar de que é isso, né? Naturalmente, né? Demograficamente, biologicamente, está aí no mundo. Mas a gente entende... Na prática, na relação de poder, nas relações de gestão, na ponta da pirâmide, nós não chegamos com facilidade, né? Exatamente. E aí inclui, quando a gente fala de mulheres, a gente inclui quilombolas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans também. Esse é um momento que a gente também está olhando para isso, né? Não é só mulheres ocupar, é todas as mulheres, reconhecidamente mulheres, poderem alcançar e estar em pé de igualdade para ocupar esse espaço. É claro que uma mulher branca que fez inglês desde criança, estudou, fez cursinho, viajou, ela tem mais possibilidade de ocupar um cargo de gestão do que, de repente, uma mulher indígena. Mais oportunidades, né? É o que a gente verifica no dossiê, tá? A gente escreveu isso, apontou isso e uma informação interessante, né? A nossa maioria, né, ao longo desde 1948, quando a gente tem a nossa primeira legislatura, até 2016, que é quando a gente tem a última mulher presente na legislatura, na Câmara, nós tivemos um quadro de maioria branca, mulheres cisgênero, mulheres casadas com homens, né, ou seja, pelo que a gente conseguiu ver, heterossexuais. E a gente está falando assim, num quadro geral e assim, sem muita precisão às vezes. Por quê? Porque a gente não tem esses dados oferecidos pelo site da Câmara e nem pelo site do TSE. Então, assim, para você ver como na hora de formular questionários, até pensar a coisa do censo mesmo, que inclusive está sendo muito atacado e que é complicado, mas a gente não tem essa pergunta sendo feita. Você é cisgênero ou você é trans, né? Então essas informações sobre diversidade, para a gente entender e traçar um perfil mais detalhado dessa população, sabe? Porque ele também é super delicado, né? Quando você fala de uma informação, por exemplo, eu sou uma mulher, meu nome é de mulher, sou cis e tal. E aí chega uma mulher e ela não é uma mulher trans, as pessoas já colocam ali uma distância. Porque daí fala, ela é uma mulher trans, ela é uma mulher. Porque tem sempre um adjetivo que segue, né? Eu, mulher hétero, sou só mulher. Eu sou uma mulher branca e hétero, eu sou só mulher. A outra mulher é trans, é negra. São outros marcadores. São outros marcadores. Você não acha que isso também
não que enviesa, mas esse pequeno detalhe, um marcador é bom, mas ele pode ser perigoso, assim. Uma pessoa deixaria de votar numa mulher ao saber que ela é uma mulher trans. E a gente teria que lutar primeiro contra o que a gente já luta hoje, que é um preconceito institucional. Né? Eu vou colocar alguns pontos, acho que a Lívia também pode complementar. Essa questão dos marcadores sociais da diferença, por exemplo, trans, cis, né? Ser de uma classe diferente, ser negra, ser branca. O que a gente fala é assim, isso já é a realidade. Sim, a gente já tem. Essa diferença não é uma coisa que ou alguma pesquisa, algum estudo, algum intelectual inventou. É a realidade. As pessoas são diferentes. A diferença é comum. A diferença é a realidade, é a referência de base, né? Ou deveria ser. Então a gente entender essa questão da diversidade é fundamental porque ela é o que é real. Na realidade, não somos todos iguais, nós temos diferenças. Mas não é por isso, por termos diferença, que a gente vai se tratar de uma forma desigual, né? Sim. No sentido político, social, enfim. No senso de justiça também, né? Também. Não é porque nós somos pessoas diferentes que nós temos que ter direitos diferentes. Exatamente. Né? Todos têm que ter acesso aos mesmos. Ao mesmo tempo que essa diferença, ela traça uma trajetória para essas pessoas que tem pontos que outras não vão ter. Então, reconhecer isso é lutar pela igualdade efetiva, né? E que todos tenham os mesmos direitos e vivam com as mesmas condições, vamos dizer assim. Porque, em tese, a gente tem muitos pontos que igualam a gente, né? Todo mundo paga imposto. Uma mulher cis paga imposto, uma mulher trans paga imposto. Então, por que ela tem direitos diferentes, vamos dizer assim, né? Uma mulher negra tem que pagar os mesmos impostos que uma mulher branca. Mas então por que a gente tem que... A gente está se vendo diferente em outras esferas, né? Sim. Aqui no dossiê, gente, eu estou aqui com a prévia que eu ganhei. A prévia da prévia. A prévia da prévia, já tem aqui. E já tem uns dados muito importantes aqui. A gente tem aqui vereadoras titulares eleitas para a Câmara Municipal entre 1948 e 2016, quando a gente teve pela última vez uma vereadora mulher, né, que foi a Marilena. Exato. E depois, nessa legislatura atual, a gente não tem nenhuma mulher. Né? Até ano que vem. Tem algumas mulheres em cargo de gestão dentro da e também não temos nenhuma suplente nessa última legislatura, que poderia ser uma questão também. Mas o que me chamou a atenção aqui é que tem, na tabela 2 tem uma relação de vereadoras, os partidos, a legislatura, a duração, número de votos. E o número de votos me chama muito a atenção. Porque se a gente for ver aqui a Jandira, que teve a legislatura de 48 a 1950, né, com um mandato de 4 anos, ela teve 218 votos. E hoje, a última vereadora eleita, ela teve 2.211 votos. Ou seja, cresceu, mas... Gente, de 48 para 2000, não é nada significativo. Se você for comparar com os números dos homens, né? Porque mesmo se você for ver... Hoje, acho que o mais votado, ele chegou perto de 10 mil, foi acho que na última eleição. A mulher mais votada teve 4 mil e pouco, no máximo, assim. E na época, acho que ela foi a vereadora mais votada. Aqui no nosso histórico, né, Ana Tonelli, né, com 4.089 votos, né? Então, chegou aí perto até, né? Chegou quase metade, mas nem foi metade. Mas mostra uma grande discrepância. Tem uma grande discrepância. Daqui a pouquinho a gente volta para falar disso, vamos chamar uma musiquinha. E aí daqui a pouquinho a gente volta para falar das mulheres na Câmara Municipal de Jundiaí e do dossiê, da prévia do dossiê da Rede Jundiaí 50-50. Vamos lá. Francamente, com Tainan Franco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora com a Tuane e com a Lívia para falar da Rede Jundiaí 50-50, que está lançando a prévia do dossiê A Mulher e a Cidade de Jundiaí. A gente estava aqui num bate-papo falando não só o porquê é importante mulher na política, a gente já vai entrar nesse tema, mas a gente estava falando também sobre capacitações, né, das mulheres capacitadas para entrarem na gestão pública. E não só mulheres, as pessoas têm que estar capacitadas de um modo geral, né? E a gente estava falando aqui sobre por que ainda as mulheres têm menos voto que os homens. É uma coisa muito importante da gente debater, porque a gente vem... Não tem como não falar de machismo e não tem como a gente falar da instituição machista que ainda é a política, né? Eu acho que o primeiro ponto é que, historicamente,
a gente está mais acostumado a ver homens em tomadas, né, de decisão, em lugares de tomada de decisão. Isso porque a mulher ficou até impedida de votar, por exemplo, esse tipo de coisa. Então a gente está muito acostumado a ver. Mas isso não quer dizer que a gente não tem capacidade, Claro, não é mesmo? E tem muita, e que não precisa realmente estar lá, né? A gente tem a visão de 50% da população, a gente precisa levar essa visão. Exato. E muitos homens que são vereadores, deputados, até, não é mesmo, para cargos do executivo, não tem capacidade de estar lá, então também não tem formação, capacitação. Mas é o que a Lívia falou, né? É a visão que carrega uma perspectiva histórica, cultural, que vai falar, não, mas se é homem, ele está capacitado, tudo bem, ele sabe fazer isso. De nossa atual Câmara Municipal, né? Sem citar nomes, mas tem um tanto ali de vereadores completamente incapazes de trabalhar na gestão pública, de trabalhar pela cidade, né? Tanto que a gente vê um número de moções aí, né? Eu trabalho para quê, meu salário? Para fazer moções aí de repúdio, de apoio, enfim, os caras... eu lembro que uma vez eu vi, uma terça-feira estava lá na Câmara, inclusive teve um vereador que propôs uma lei que é da esfera federal, né? Sim, então, sim, assim, cadê... os homens não estão capacitados para ocupar. Às vezes, igualmente, a algumas mulheres, né? Então, assim, essa desigualdade em termos de competência, ela é um mito. Ela é uma coisa do senso comum, não é verdade, né? Porque, como a gente estava falando também, os partidos, às vezes, não têm capacitações internas. Então, assim, nem para homens, nem para mulheres, né? E, assim, é igual nesse sentido, vamos dizer assim. Mas a gente tende, né, por uma série de motivos, a colocar os homens em lugares de tomada de decisão e para assumir cargos e falar na esfera pública, né? Esse lugar da fala, do homem... E a gente vê isso desde criança, né, Tainá? Na escola, a gente, as meninas... já tá mudando isso, né, graças a Deus. Mas na minha época... quem que era orador, quem que ia falar na frente, garoto, né? Que ganhava mais atenção, geralmente eram os meninos, né? E quem pode fazer aula de educação física, por exemplo? Mas a gente vê e tá mudando isso, né? Acho que eu posso até falar. Tem o Parlamento Jovem aqui em Jundiaí. E a maioria eleita foram meninas. Que legal. A maioria é meninas, que são 11 meninas e 10 meninos. Na atuação do voto consciente também, várias mulheres, né? Sim, na atuação do voto consciente. Sempre teve, assim. A gente foi do voto durante um bom tempo, né, Lívia? Ali eu já entrevistei por conta do voto. Já fomos coordenadoras dentro do voto, assumindo, vamos dizer assim, uma posição de liderança e tudo mais. E no voto sempre, mas é uma questão que está em todos os lugares, né? Apesar das vezes algumas mulheres serem capazes, não vão acessar aquele lugar, aquele espaço de fala, né? Tem muita coisa para ser construída ainda. Tem, né? Inclusive, assim, a gente ouve de quem está na gestão hoje, que talvez seja timidez da mulher. O que é essa timidez que a mulher não ocupa, né? Não é timidez. Porque não é timidez, né? Tem vários impedimentos até você chegar lá por você ser mulher, seja pela casa, por ter família, ter que optar, não dá para fazer tudo, consome muito. Como se a casa fosse só da mulher, responsabilidade só da mulher. Vamos combinar que já temos um probleminha aí. Falando de casa, acho que uma coisa muito importante, que a gente conversando com as candidatas, mulheres que já foram candidatas aqui na região, e observando a construção de campanhas políticas de mulheres, gente, a coisa da família, ela é pesadíssima para a mulher. E não é uma coisa pesada para o homem, né? Então, assim, sempre vão perguntar, mas e com quem você vai deixar seus filhos? E a criação? Né? Só que pro homem, gente, é só olhar. Pro pai, ninguém pergunta. E seu filho? Fica com quem? E qual que é a cor favorita dele? E as notas da escola? Você faz o dever de casa com ele? Então, assim, a família pro homem é sempre uma coisa acessória, né? A mulher aparece do lado com as crianças e os filhos, né? Sim. E a mulher, não, é a cobrança pesada, né? A família acaba virando uma bola de ferro no tornozelo dessa mulher que quer seguir caminhando, né? É muito claro isso. Mas eu achei ótima essa colocação. A família para o homem é sempre um acessório mesmo, né? O homem jamais tem qualquer embate a respeito da família. E ele não vai ser prejudicado pela família na esfera pública, né? Total. Não e nem julgado, né? Nem julgado, imagina. A gente estava falando aqui das mulheres na Câmara, muito tímida para falar e tal. Eu acompanhei algumas sessões da Câmara, sempre gostei de acompanhar política de alguma forma. E houve, assim, alguns momentos que era impossível a mulher falar.
né? Então tá lá com, sei lá, 10 homens, não sei quantos vereadores, uma mulher, e a mulher não consegue falar. Acompanhei muito a Marilena, né, nos últimos anos e tal, ela foi nos últimos 2 anos, ela esteve né? presente, né? Das 2 legislaturas, na verdade. E ela não conseguia falar. Então, assim, também não há um respeito por parte dos homens e nem um hábito de escutar a mulher. Sim. Exato. E a gente estava falando da importância da mulher, né? Por que é importante votar em mulher? Ah, vamos deixar aqui mais colorido, mais bonito, que é aquela coisa babaca, mais florido, né? Mais florido, né? E mulher, e como se mulher também só pudesse tratar de pautas ditas de mulher, né? Porque tem essa diferença também dentro da gestão, né? O que é pauta de mulher e pauta de homem? Exato. Quando a mulher vai para a esfera pública, ela ainda, venceu uma barreira. Graças a Deus, ela foi eleita, conseguiu, se esforçou, tá lá. Difícil foi. Chegando lá, ainda há uma série de outras questões, né? Então, assim, no caso da vereadora, né, pegando o nível municipal, quais comissões ela vai atuar? Né? São comissões de relevância? Porque a gente sabe que tem comissões, por exemplo, dentro da Câmara, isso a nível estadual e federal também, né? Que tem um peso político muito grande. Será que as mulheres estão sendo colocadas nesses espaços? E um outro dado importante, dessas 6 vereadoras que foram eleitas titulares, né, enfim, que exerceram o mandato integralmente, apenas uma, Ana Tonelli, foi presidente da mesa diretora. E esse é um dado super importante, porque assim, em todos esses anos, apenas uma mulher, acho que em 2 legislaturas ela conseguiu isso, foi presidente da Câmara. Então, assim, e olha só, a gente teve outras mulheres tão competentes quanto, né? Então, tem essa... Então, ela entrou para a esfera pública, ela está exercendo um cargo, uma função pública ou política. Em qual espaço ela está sendo alocada, sabe? Está sendo dado voz para ela? Né? Essa é uma questão muito importante, porque na gestão, vamos pensar no executivo. Quais secretarias ou unidades de gestão as mulheres estão sendo alocadas? Sim. Entendeu? Vai para, vamos dizer assim, pastas de mulher. Né? Isso tem que ser quebrado. Tem isso. Tem esse ponto na carta compromisso, né, que está assinada pelo prefeito, questão de governança e liderança mesmo. Então, 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Ocupados por mulheres, Tá, isso hoje como tá aqui na atual... A gente viu no comecinho, né, da gestão logo que ele nomeou, tava 50-50. Assim, tava bem equilibrado. Assim, Jundiaí, a gente tem isso, podemos falar aqui no nível executivo, né, pro executivo municipal isso tá até bastante equilibrado. A gente vai tabular esse dado para o ano que vem, tá praticamente pronto, o Johnny já tá para subir esse dado, inclusive, na plataforma. Mas o nível executivo é isso, o nível legislativo... E tem também dentro, né, de temas, de temáticas que não são, né, aquelas da mulher. Então tem planejamento urbano, turismo, não nessa gestão, mas na outra tinha dentro do agronegócio, então agricultura, né, aqui. Mas isso acontece porque tem gente brigando, não é verdade? Muito. E também porque tem gente capacitada ocupando esses espaços. Porque não adianta falar, vamos votar em mulher, e as mulheres não estarem minimamente capacitadas. Então, assim, e um dado que é legal trazer, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma ideia de como é ter 50-50 em todos os cargos, como que seria isso, olhando o que vai acontecer com o México. Então o México aprovou, acho que há uns 15 dias atrás, 20 dias no máximo. Faz pouco tempo, foi esse ano, faz pouco tempo. E assim, que todos os cargos eletivos e da gestão, eles têm que ser 50-50. Tipo, é política pública oficial, sabe? Isso é muito legal, um país como o México, né? Vamos ter aquilo aqui pra então, gente assim, agora. já no executivo já tá valendo, então já dividiu 50-50 todo mundo. Aí, para as legislaturas de parlamento, que tiver eleição, a partir das próximas eleições, tem 50, tem que separar 50-50. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui e a gente volta daqui a pouquinho com mais Francamente e Rede Jundiaí 50-50 aqui na Rádio Difusora. Rede 50-50, Rede Jundiaí 50-50 hoje, falando um pouquinho da prévia do dossiê A Mulher e a Cidade de Jundiaí, edição Poder Legislativo. Quando esse documento vai ser lançado? Provavelmente é sexta-feira, quinta ou sexta-feira dessa semana. A prévia só do Legislativo. O dossiê mesmo ano que vem, certo? Isso. Vocês começaram a construir quando esse dossiê? Quanto tempo leva? E assim, vou tirar aqui uma metodologia que eu vou inventar. Como são apurados esses dados? Porque é importante a gente saber
qual foi a metodologia usada e como esses dados estão sendo lidos, né, e representados aqui no dossiê. Sim. A ideia surgiu, na verdade, quando a gente começou, tá bom, a gente vai falar de igualdade de gênero, né, de direitos da mulher. Por onde a gente começa, né? Eu preciso de dados. Aí a gente foi atrás e começou a não achar. Aí falou, não dá. Então a gente falou, a gente precisa, então a gente vai para 2016, hein? 2016 já, 2017, né? 2017. A gente falou, não, então a gente vai produzir um dossiê sobre a mulher e a cidade de Jundiaí. E aí a metodologia, temos uma cientista social aqui maravilhosa. A gente está olhando aqui nesse dossiê, vai sair do Poder Legislativo, 3 indicadores principais, né? E nisso até a gente deve muito ao trabalho do voto consciente, que faz a ficha pública e publica uma avaliação de vereadores também. É um trabalho importantíssimo para a cidade, eu tive a oportunidade de gravar vocês, né? Sim, mas assim, nós pegamos 3 indicadores, mas a tabulação foi a metodologia foi um pouco diferente da do voto, né? Então a gente está olhando para participação nas comissões temáticas da Câmara, né? E aí a gente olha para as comissões permanentes e temporárias, todas, né? A gente está olhando também para a produção legislativa de fato, então, por exemplo, projeto de lei, moções, são basicamente esses 2. Só que dentro de projeto de lei a gente tem projetos, né? A gente tem diferentes projetos. Projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, nomeação de rua. Nomeação de rua, exato. Tudo isso a gente está olhando, né? Todos esses, né? Projeto de lei, moções, e proposta de emenda à lei orgânica, que é importante às vezes falar também que é a lei orgânica, né? A lei orgânica do município, ela é super importante, é como se fosse como a Constituição Federal rege tudo o que acontece no país. A lei orgânica do município é a nossa Constituição. É a nossa coluna vertebral, as diretrizes do município funcionam. Ela é super importante. E propor uma alteração nela é algo que tem que ser feito com muito cuidado, e tem um quórum diferente e tudo mais, tem que passar por mais de uma votação, enfim. Então a gente está olhando para isso também. Então, produção legislativa, e o último item, o último indicador que a gente está olhando é requerimentos. O que são requerimentos? São os pedidos de informação de fiscalização que as vereadoras fazem para o executivo. Aliás, você tem um dado super incrível sobre isso. Incrível, triste, depressivo quase, né? Mas tem um número que a gente estava falando ali nos bastidores, que de 700 pedidos de fiscalização, ali no âmbito de fiscalização de uma vereadora, 22% foi aprovado. Então, assim, a vereadora de pedido de informação mesmo, ela fez 700, gente. Isso é muita coisa. Não importa se foi em mais de uma legislatura, enfim. Vocês vão ver no dossiê que as outras vereadoras também estiveram em 2, 3, 4 legislaturas, não chegaram a esse valor de 700 pedidos de informação, sabe? E nesse caso específico, ela foi, né, sendo numa gestão oposição, numa gestão ela foi situação. Sim. Exato. E continuou fazendo. E continuou fazendo, e a gente tem esse nível de aprovação, 22%. Todos os pedidos deveriam ter sido atendidos, né? Imagino. Assim, então, porque a gente está falando de vereador que tem que estar ali também em tese, fiscalizando, exato. Né, se você olhar o pedido de informação, né? Enfim, pedido de informação para o executivo, em tese ele é válido porque ele é um pedido de, o que você está fazendo? Eu estou vendo essa situação aqui, eu recebi uma reclamação aqui, eu formalizo a pergunta ali. A pergunta, o problema, enfim, o diagnóstico de um possível problema através do requerimento. Então, assim, não ser aprovado, o que isso quer dizer? A gente tem que pensar o que isso quer dizer. Não se quer que se saiba aquela informação? Isso é grave. Implica na transparência das ações. Porque não é possível que, né, vamos lá, 88% dos pedidos de informação dessa vereadora foram considerados irrelevantes. Não é possível que a pessoa fez mais de, 500 pedidos de informação que não tinham nada a ver. Né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar sobre isso, né? Você tem esses dados dos homens vereadores, assim? O voto consciente tem. O voto consciente de Jundiaí tem, na ficha pública deles tem. O pessoal que quiser acessar, tá online, é só procurar. Tem dos vereadores, sim. Que é importante a gente saber, ainda não fez o comparativo de um dado com o outro. Não, porque é importante a gente saber a atuação do vereador que a gente elegeu. Exatamente. Ou que a gente não elegeu, mas está ali trabalhando pra gente. Porque também não importa se eu não eleger aquela pessoa. Exatamente. Está trabalhando pra mim, pra cidade, eu pago imposto. Exatamente. Mas só pra saber, assim, no geral, pedido de informação ainda é muito pouco. Pra você ver, realmente essa vereadora teve uma atuação de destaque nesse indicador, vamos falar assim.
E poderia ser ela, ou poderia ser, inclusive o homem, não importa. Eu acho que tem uma questão também, para além do gênero, de transparência. Por que foi negado tanto pedido de informação? Porque acaba também pedidos sendo repetidos ali, porque não é atendido, faz de novo. Isso conta também ou não? Conta, mas se eu não me engano, posso estar falhando a memória aqui, são pedidos diferentes. Não tem muito essa coisa da repetição, assim, se eu não me engano, sabe? São pedidos diversos mesmo. Gente, eu vou chamar mais uma pausinha rapidinho aqui e a gente volta para o último bloco dessa conversa, tá bom? Vamos de som, daqui a pouquinho eu volto com Francamente aqui pela nossa Rádio Difusora. Hoje, Rede Jundiaí 5050 com a Tuane e com a Lívia aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A gente está batendo um papo sobre a mulher e a cidade, a mulher e a política municipal. Nós tivemos uma sabatina aqui, né, com algumas mulheres que foram candidatas, é isso? E vai ter outra. Sim. Conte-me mais. Então, na última campanha eleitoral, foi em nível estadual e federal, a gente realizou a primeira sabatina de candidatas mulheres de Jundiaí e região, né, porque daí abrangia a região também. Então, convidamos as candidatas a deputada estadual, deputada federal e tinha uma candidata que ela era a candidata a vice-governadora. Compareceram 3, né? Sim. Foi a Mariana, Das a 6, Paloma, 3, só 3 foram. e a Tairine. E aí foi nessa sabatina que a gente viu, assim, que precisa muito de capacitação para essas mulheres, né? Exato. Porque uma delas, ela ficava muito nervosa para falar, ela tinha vindo de uma outra sabatina que só tinha ela, mulher, com vários homens que já, que já estão, né, na política há muito tempo, falam com muita facilidade e ela gera um constrangimento, fica um pouco intimidada, né? E olha que na nossa só tinha mulher, justamente para combater isso, né? E ainda assim é difícil, né? Às vezes. Ela ficou muito nervosa. E aí, daí surgiu a ideia da formação da capacitação. E ano que vem, então, eleição municipal, queremos vereadoras Aí vai na ser nossa mais Câmara. Por favor. E a gente pretende fazer, então, uma sabatina também só com as candidatas vereadoras. E aí a gente está pensando, né? A gente vai começar a mapear, conversar com os partidos. Acho que na última eleição foram mais ou menos 138, se eu não me engano, assim, né, candidatas. O ano que quadro de, acho que, desculpa, de 400 homens. Quase 400 homens. Desculpa, homens não, desculpa, total, né? Um terço dos candidatos a vereadores eram mulheres, basicamente. Isso, pra cima, pra baixo. Né, até por conta das cotas mesmo, fica mais ou menos nessa linha dos 30%. Isso. Aliás, essa questão da candidatura de mulher é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, porque há um mercado negro, há um mercado de mulheres com candidaturas laranja, e a gente tem visto isso, e a gente olha e fala, só mais uma coisinha aí que aconteceu, e a gente não presta atenção, mas é um dado muito importante para a gente discutir, né? Candidaturas laranjas de mulheres. Isso. Lembrando que o que é uma candidatura laranja, né? É um nome que está ali, mas que não está concorrendo de fato. Não tem campanha estruturada. Às vezes tiveram casos no Brasil, né, de mulheres que nem sabiam que foram, eu não sabia que eu fui filiada, eu não sabia que eu fui indicada para concorrer. Uma amiga minha, ela chegou ali e descobriu que eu tô num partido, como é que eu faço? Eu nunca fui, não assinei nada. Como é que eu faço para desfiliar? E a conta dela lá de investimento na campanha, ela chega, né? O partido tem aquele dinheiro, vai para algum lugar. Sim, vai. Né? Sim, hoje você tem um fundo especial só para candidaturas femininas. E isso é um dinheirinho a mais que os partidos adoram olhar e investir na campanha dos meninos. Exato. Aí eles sempre... então está surgindo, que está descobrindo, né, sobre candidatos laranja, que eles estão usando esse fundo com gráfica que nem existe, né, nota fria, esse tipo de coisa. Essas coisas a gente consegue criminalizar, isso... É crime eleitoral. Você descobrir isso leva a algum lugar, porque assim, a gente descobriu várias coisas ao longo do tempo. Tem algum impacto? Eu sei porque eu perguntei no sábado no curso pro Gustavo Húngaro, né? Então, assim, o que acontece? É muito difícil, pelo tempo que você tem de denúncia e apuração, de você conseguir pegar e criminalizar alguém de fato. O que se discute hoje dentro da magistratura é que o partido ele é PJ.
Então, pensando, né, em compliance, em transparência de contas, tem uma parte da magistratura que entende que pode chegar, por exemplo, se conseguir justificar, né, conseguir as provas dessas candidaturas laranjas, inclusive criminalizar o ponto assim, da pena máxima dentro, né, de uma pessoa jurídica, que é a morte da empresa. Ou seja, imagina um partido deixar de existir porque fez esse tipo de fraude, assim. Mas você não acha que a morosidade da justiça e o que é prova e o que não é, isso vai acabar em nada, assim? Acaba afetando. O que a gente está pensando a gente vai entrar em contato, então, com quem mexe com essa parte de transparência, de controladoria, que o próprio Gustavo Húngaro se ofereceu para ajudar nisso, para indicar pessoas e para a gente entender também melhor quais os mecanismos de controle. E quem sabe, de alguma forma, a gente está pensando uma ação, vai ter uma ação provavelmente no que vem, para olhar muito para essas candidaturas laranjas, para a gente acompanhar e ver o que acontece. E se você for parar para olhar, a realização dessa sabatina a nível municipal, né, para as vereadoras, vai ser importante para a gente olhar nisso. Porque assim, eu vou ver o registro lá, mulheres, né? Quais mulheres foram indicadas que estão concorrendo. A gente vai chamar. Então, quantas realmente vão comparecer? Se tiver que sabatinar 100, vai ser Exato, vai ser uma coisa grande, a gente sabe disso, mas a gente falou, nossa, vai ser muito interessante para observar quem realmente vai aparecer aí, quem realmente está fazendo campanha. E quem realmente está preparado para ocupar esse cargo, né? Não é só fazendo campanha, porque vai que dá uma zebra e a laranja entra ali sem querer querendo, né? Porque o partido teve que investir dinheiro e é uma pessoa completamente despreparada. Não importa se é homem ou mulher. Mas teve mais divulgação, teve mais like no Instagram e virou vereadora. O que a gente sabe é que elas têm, por exemplo, 0 votos, inclusive. Então nem elas votam nelas, mas como isso? Nem a família delas vota nelas. Gente, muita coisa para discutir. Eu só quero falar para vocês que o microfone está sempre aberto. Venham sempre. Essa discussão é uma discussão que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Não cabe numa pauta, numa rádio, não cabe só no YouTube. A gente tem que continuar essa discussão no nosso dia a dia. O curso é quando? Setembro? 14 de setembro, vai ser na Casa do Meio, à 1 da tarde, a partir gratuito, totalmente gratuito, só se inscrever. Que bom, acabei de saber que é gratuito, porque eu me inscrevi. Gratuito, gente. Mas é isso, gente. Ó, rede social, a Rede Jundiaí 5050, Facebook, Instagram. Tá? Corre lá e vou marcar as meninas aqui. Neste videozinho que vai pro YouTube amanhã, 9 horas da manhã, vai estar lá tocando o sininho. Liga o sininho lá pra você receber a mensagem. Obrigada, os dedinhos do voto aqui juntos. Nossas confirma. Gente, amanhã eu volto com mais francamente. Brigadão, viu? Obrigada, Tainá. Obrigada. Obrigado, Geleia. Até amanhã. Beijo, bebam água e destruam o patriarcado. Aê! Tchau.